O palestiniano Fakhri Abu Diab nasceu há 62 anos nesta casa, na zona de Silwan, em Jerusalém Oriental, no bairro chamado Bustan, o Jardim. Mas no início deste ano, as autoridades israelitas demoliram a sua casa, alegando que tinha sido ampliada sem licença. Agora os meus filhos e netos alugam casas lá fora, mas eu fiz aqui uma caravana com um quarto, um salão e uma casa de banho. E agora dizem-me que vão demolir tudo. Para onde é que eu vou? Não tenho para onde ir, vou ficar sem casa. Abu Diab diz que ele e os seus vizinhos em Jerusalém Oriental têm tentado repetidamente obter licenças de construção, mas Israel nega quase sempre os seus pedidos. Diz que Israel está prestes a demolir cerca de 100 casas no seu bairro, 10 já foram demolidas. O governo israelita diz que o terreno será utilizado para construir um parque arqueológico. Noutro bairro de Silwan, Batna al-Wawa, a situação é mais complexa. Os judeus iemenitas estabeleceram-se aqui no final do século XIX, mas mudaram-se depois dos motins árabes na década de 1930. De acordo com a lei israelita, as propriedades de Jerusalém, que estavam originalmente nas mãos dos judeus, podem voltar a ser judias, mesmo que os palestinianos que compraram a terra tenham de ser despejados. O ativista palestiniano do bairro, Zuhair Rajhabi, diz que a sua casa se encontra entre as 87 do bairro com ordens de despejo, uma vez que, segundo Israel, a propriedade foi outrora propriedade de um fundo filantrópico judeu para judeus iemenitas. Compramos as casas, não as roubamos, temos documentos, todas as famílias aqui têm documentos de compra. No meu caso, meu pai comprou esta casa em 1966 e nós vivemos aqui desde 1966. Fiquei chocado em 2015 quando eu e os meus irmãos recebemos a ordem de despejo. Por quê? Rajabi diz que ele e os seus vizinhos são frequentemente assediados pelas cerca de 40 famílias de colonos judeus que se mudaram para o bairro, protegidos por guardas de segurança financiados pelo governo. Diz que a organização de colonos judeus, Ateret Kohamin, ofereceu-lhe grandes somas de dinheiro para se ir embora, mas ele recusou sempre. Por seu lado, os representantes da Ateret Kohamin dizem que não há nada de ilegal em tentar comprar propriedade e restabelecer uma presença judaica nesta zona. Basicamente, os reis e os profetas do povo judeu, a história e a herança, desenrolaram-se aqui. Este é o centro de Yerushalayim, Jerusalém, e o centro do mundo judaico. Grupos israelitas de defesa dos direitos humanos têm tentado defender os palestinianos de Jerusalém Oriental, que constituem quase 40% da população da cidade, contra as ordens de despejo e demolição do governo israelita. Os grupos afirmam que estes esforços contra os palestinianos foram intensificados durante o ano passado, quando o mundo se concentrou em Gaza. Estamos a encontrar formas de bloquear os movimentos do governo israelita, mas o desequilíbrio de poder não está a nosso favor. No último ano de conflito israelo-árabe em várias frentes, Gaza, Líbano, Iêmen e Irão, Jerusalém tem estado relativamente calma. Mas o número crescente de demolições e despejos de casas palestinianas pode levar a mais tensões na cidade.